Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa MP Debate. Hoje vamos conversar sobre as visitas de fiscalização às instituições de longa permanência para idosos, conhecidas como ILPIs. Para falar sobre isso, convidamos a promotora de justiça, Melissa Cachone Rodrigues, do CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a assistente social, Clarice Metzner, coordenadora técnica da Unidade de Serviço Social do Núcleo de Apoio Técnico à Execução, NAT-CAEX, e a promotora de justiça, Terezinha Rezende Carula, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa dos Idosos de Curitiba. Sejam muito bem-vindas. Antes de começar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo a enviarem suas perguntas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Vamos começar, Melissa, perguntando sobre as consequências do aumento da população idosa no Paraná e no Brasil. Estima-se que em 2040 a população idosa aumentará em 10,7%. Eu quero questionar como é que isso vai repercutir nos serviços de atendimento a idosos, dependentes e no cotidiano das famílias. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com os colegas e com todos que estão nos assistindo. É uma mudança muito radical que nós vamos passar, já estamos passando, e há uma perspectiva até 2040 que mude bastante o nosso quadro social. Nós temos uma baixa do número de crianças e adolescentes e um grande aumento de idosos, né, pela mudança na taxa de natalidade, que é diminuída agora nesse momento em que nós vivemos. Isso muda o contexto de responsabilidades até, de obrigações. Nós temos que os direitos, as garantias do idoso são de responsabilidade do Estado, da família, da sociedade. Só que esse contexto, com a mudança de quantidade de pessoas, muda também os aspectos de como nós vamos tratar isso. O Estado tem que pensar em outras políticas públicas, a família tem que pensar na sua organização, no cotidiano, a sociedade tem que se preparar para ter idosos vivendo muito mais tempo. Esses rearranjos colocam os idosos em outro contexto social. E aí nós temos que pensar como que isso vai acontecer. Foram muitas mudanças. Toda essa alteração de taxa de natalidade leva a que a gente pense que papel o idoso vai ter agora na família. Né? As mulheres ficavam muito mais em casa, agora saem muito mais para o mercado de trabalho, e que bom, mas antes eram elas que ficavam com esses idosos normalmente em casa. Né? Falta de tempo, todos estudando, trabalhando, e esse idoso se aposenta, fica em casa, e aí? Né? E muitos deles precisam de cuidados para ajuda com saúde, com higiene, com alimentação, diversas circunstâncias. E aí, infelizmente, entramos nesse tema de abuso da utilização das ILPIs. Muitas são ótimas, né? Se o idoso está indo voluntariamente, se todos os aspectos do contrato, e infraestrutura, serviços são bem prestados, isso é ótimo. Mas o que nos preocupa enquanto Ministério Público é justamente aquelas que têm um aspecto negativo, né? Que não obedecem o que é previsto no contrato, não tem questões de higiene, de saúde desrespeitadas, não tem acessibilidade, quando não chega a abuso financeiro, maus tratos, violência. Então, esse contexto de abuso dessas instituições de longa permanência para idosos, alguns, podem até entre aqui os convidados, alguns chamarem de ILPs, né, de ILPIs, depende da região do país e da pessoa com quem você conversa, são esses os nomes. Mas nós estamos falando nada mais, nada menos do que os nossos antigos asilos, casas de repouso, tem de todos os nomes, até clínica de enfermagem, de todo tipo de nomenclatura figurativa, mas que na verdade está tratando, é um lugar, estamos tratando daquele lugar em que pessoas com idade, em regra, talvez falemos disso aqui, igual ou maior de 60 anos, governamental ou não, em que idosos residam coletivamente. Então, é desse universo que nós vamos falar hoje. Né? Falando um pouquinho mais, Terezinha, sobre essas instituições de longa permanência,
para idosos. Eu gostaria que você comentasse qual é o panorama dessas instituições no Paraná e que também dissesse se essa institucionalização está aumentando ou diminuindo. Bom dia a todos, inicialmente, né? É uma grande honra e alegria estar presente e poder tratar desse assunto com todos os colegas. De acordo com o levantamento feito pelo projeto MP Inclusivo, hoje temos no Paraná, no âmbito do Paraná, em torno de 394 instituições de longa permanência para idosos. Destas, 108 somente em Curitiba. Tá? O contexto hoje social, o atual cenário social, ele leva ao fato do grande aumento das instituições, de pessoas institucionalizadas no Paraná e também na Grande Curitiba. Isso é um reflexo vivo do atual quadro vivenciado pela sociedade. Reforçando o que a doutora Melissa já falou, isso decorre, dentre outros tantos fatores, do aumento da longevidade das pessoas idosas e também da baixa taxa de natalidade. Também não podemos esquecer de um fator preponderante que leva ao maior número de institucionalizações de idosos na atualidade, é a questão da falta de vínculos familiares e, quando não, do rompimento desses vínculos entre as famílias. O que acaba levando à institucionalização em decorrência de um mero dever legal por parte dos filhos e não de um dever de amor. Então, eu quero frisar aqui também que, dentre outros fatores, tais como a longevidade e a baixa taxa de natalidade, o grande problema que enfrentamos hoje, na atualidade, né, a questão da ausência, da fragilidade e dos rompimentos dos vínculos familiares, a falta de afeto. Clarice, nesse contexto de maior institucionalização, qual é o papel do poder público, principalmente nas áreas de saúde e assistência social? Bom dia, primeiramente. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem. Num primeiro momento, temos que pensar que dentro das nossas normas constitucionais e toda a legislação, a questão dos direitos sociais. Então, o gestor público, no primeiro momento, ele tem que pensar que o envelhecimento, ou tratar com o idoso, ele vem de uma premissa dentro de um envelhecimento saudável, digno e cidadão. A partir que ele tem essa premissa, né, como seu entendimento, a questão do orçamento público deve ser colocado em primeiro plano. O orçamento de políticas públicas, e aqui a gente fala não só nas políticas específicas da assistência ou da saúde, mas em todas as políticas onde esse idoso ele possa percorrer e ter esse acesso aos direitos, esse envelhecimento saudável. E a segunda questão, voltando ao que a doutora Melissa colocou, é romper com a dicotomia do idoso que reside com a sua família, né, ou que tem uma vida cotidiana dentro, né, da sua família, da sua comunidade, e romper isso imediatamente para um sistema asilar. Né? E a LPI é um sistema de acolhimento, é um sistema asilar. Lembrar que existe uma série de outros mecanismos, de serviços e equipamentos que trabalham a questão do fortalecimento de vínculos. E aí tem bastante importância o papel da política de assistência social e de saúde, que são os próprios serviços básicos, né? Que muitas vezes não são associados à política específica do atendimento ao idoso, mas a todas as políticas públicas, que são os centros de referência de assistência social, os centros de referência especializada, na saúde, a saúde da família, os próprios equipamentos públicos, que tem o quê? Tem por objetivo ter esse cuidado no próprio local, nesse processo do envelhecer, né, com dignidade, evitar esse rompimento de vínculos, e outros equipamentos possíveis nessa passagem para se evitar a função
final, que é o acolhimento, que são serviços de fortalecimento de vínculos, que são serviços de centros de convivência, que são oficinas. Sempre lembrar que o processo do envelhecimento não é um fim de linha, né? Ele é um processo onde um sujeito que teve todo um papel no sistema produtivo e no próprio sistema do cuidado familiar que não pode ser rompido. Então, todos esses serviços e essas atividades, inclusive atividades culturais, né, esses fortalecimentos, eles auxiliam para que a gente evite essa última ponta. Então, o papel da assistência social e da saúde, ela principalmente vem nesse sentido e no sentido de ter esses outros serviços, que são esses serviços intermediários e que garantem esse envelhecimento com a dignidade, né, com a discussão sobre como é essa fase da vida, né, do outro papel na sociedade, não mais do tanto cuidar, mas do ser cuidado também, mas que ainda há muito a contribuir. Então, assim, esse trabalho ele é essencial e isso está posto, então, na importância do orçamento público para todos os serviços, desde os que estão mais na base aos mais específicos. Melissa, e o Ministério Público, né? Terezinha falou que nós temos 394 instituições de longa permanência para idosos aqui no Paraná. Qual é o papel do Ministério Público e o que o CAOP do idoso tem feito nesse difícil desafio de fiscalização dessas instituições? O papel do Ministério Público, ele é de destaque nessa questão. É imprescindível o papel do Ministério Público. Tanto é que, a mais que já tenha-se a obrigação de fiscalizar, de acompanhar, etc., no final de 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público, na resolução 154, então é 154/2016, de dezembro, veio regulamentar, digamos assim, orientar como deve ser feita a fiscalização pelos promotores de justiça. De uma maneira bastante objetiva, o que ela traz de mais essencial em termos de fiscalização, de dever funcional do promotor, é trazer a orientação de que seja feita a visita de fiscalização ao menos uma vez por ano, preferencialmente com o apoio de equipe técnica. Olhando esse contexto, nós sabemos como as promotorias são cheias de serviço, a quantidade de demandas em todas as entrâncias. O CAOP, né, como centro de apoio que deve ser, olhou para essa realidade e pensou o que nós podemos fazer para ajudar os promotores de justiça no cumprimento, né, dessa garantia dos direitos dos idosos e de cumprimento desse dever funcional, que não digo que é a mais, mas que veio reforçado pelo CNMP. O Centro de Apoio pensou num projeto que fizesse, de fato, um apoio real aos promotores nessa fiscalização específica. A parte das consultas, a parte de qualquer atendimento, o que nós poderíamos fazer. E aí, de início, já foi feito um contato, primeiro com a corregedoria, para expor para eles as dificuldades e as estratégias que poderiam ser feitas nessa fiscalização. A corregedoria já estava muito à parte dessa resolução, e já estava atenta à necessidade de um olhar para esse dever funcional dessas visitas anuais pessoais, né? Pessoal do promotoria anual, então já estava bastante atenta. E foi muito salutar a época, foi em 2007, foi no ano passado, que nós fizemos esse contato. Então, o primeiro contato para viabilizar todo o projeto e tal, foi com a corregedoria, que deu toda a guarida para isso. Nós temos até os ofícios circulares que foram feitos com a corregedoria. Para operacionalizar e dar um apoio além do jurídico, né, nós entramos em contato com o CAEX, e aqui é de grande importância a figura da Clarice, do Joelson, do Dr. Bruno, enfim, mas a primeira, né, que foi contatada foi a Clarice, quando eu disse para ela que nós precisamos dar um jeito de apoiar esses promotores. Muitos nunca tinham estado, né? Nós temos, hoje atuando na área do idoso, 162 promotores de justiça. Né? Um grande número de promotores atuando na área, muitos deles
até por conta de concursos novos, etc. Nunca tinham estado numa ILPI. Já tinham estado em instituições ligadas à área da infância e juventude, já tinha na área criminal, mas nunca tinham estado numa ILPI, né? Nunca tinham visitado uma instituição desse tipo. E nós precisávamos fazer essa primeira aproximação, né? E até levar um fundamento técnico, né? Uma visão da assistência social, do psicólogo. Às vezes convidamos a vigilância sanitária, às vezes o corpo de bombeiros, às vezes um engenheiro de segurança, enfim, profissionais, em especial os assistentes sociais, e aí a figura essencial do CAEX, para fazer essas visitas conosco, ao menos no primeiro ano, na primeira vez em que essas visitas vão ocorrer. E aí então foi levado a Clarice, que ficou muito animada, né, com o nosso desafio, né, e de fazer esse acompanhamento dos promotores. Então foi uma parceria. Então o CAEX se dispôs nesse primeiro ano de fiscalização, então foi em 2017 o planejamento para a execução, e está acontecendo, estamos no meio do projeto, não digo no meio, mas 2/3 do projeto. Nós temos fiscalizações marcadas, visitas de fiscalização marcadas até final de novembro, para que a gente faça um balanço em dezembro. Então, o ano todo de visitas pessoais dos promotores de justiça acompanhados pelos profissionais do CAEX, e inclusive se tiver pessoas das URATs aqui nos assistindo, nosso profundo agradecimento por parte não só do Centro de Apoio, mas pelas promotorias que estão sendo auxiliadas com isso. Foi feito todo um cronograma. Outra figura extremamente importante para nós foi o papel da Subplan, porque nós chegamos à conclusão de que, nas nossas pesquisas, de saber qual era o contexto no Estado, de que não havia nenhum local, nem os municípios, nem o próprio Estado, que tinham informações totais, fidedignas, completas a respeito sequer do número de instituições, né? Toda vez que nós íamos a algum lugar perguntando se eles tinham isso, tinham informações até tal ano, ou da capital, ou capital e região metropolitana. Nós não tínhamos esse número fechado. E aí foi um esforço conjunto, foi a primeira fase do projeto. Nós estamos agora, vamos dizer, nas penúltimas fases, né? A última vai ser esse balanço, mas o primeiro grande desafio do próprio projeto, todos esses atores atuaram juntos. A Subplan ajudou muito nessa compilação dos dados, de pesquisar quantas instituições nós temos, qual que é o nosso panorama, qual que é o montante, qual que é a realidade. E aí pegamos dados do CADSUAS, pegamos dados da Vigilância Sanitária, pegamos dados dos municípios, do Estado, das sedes, de vários lugares. Quando nós conseguimos compilar todos esses, mais do que a gente já tinha no Ministério Público, ainda nós perguntamos aos promotores, pedimos, porque às vezes nós não temos só as registradas. Se todas estivessem cadastradas nos conselhos municipais, estivessem regularmente cadastradas, era mais fácil. Nós temos as que são irregulares, que às vezes não estão cadastradas. Nós temos as clandestinas, que não estão, nem querem estar, estão no fundo de uma casa, enfim. Então, os promotores de justiça, num contato com a assistência social do próprio município, nos trouxeram dados riquíssimos de instituições que eram sumidas nesse contexto, eram escondidas. Então, a cada dia, hoje nós estávamos aqui falando, quantas instituições nós estamos? Hoje, de manhã, nós estamos com 394. À tarde, já não sabemos. Pode ter mais uma, mais duas. Né? Foi esse momento de descoberta, ele é constante e vai até o final. Porque aí as assistentes sociais vão fazer as visitas, os promotores também. Você vai em uma, mas olha, tem uma lá não sei onde. Né? Então foi uma etapa de levantamento muito importante. Aí pedimos à Subplan o esforço do georreferenciamento disso, né? Acho que a gente vai ter a oportunidade de mostrar, para facilitar os promotores, os técnicos, na localização desses lugares, na visualização. E passamos, após esse primeiro levantamento, passamos à segunda etapa, que foi de fazer um cronograma, que não foi nada fácil, nesse montante, nesse panorama tão grande, com o CAEX, fazer um cronograma para visitar, em conjunto com os promotores, todos os que quisessem esse acompanhamento. Porque a resolução diz, preferencialmente com apoio técnico. Não são todos os ministérios públicos que
que tem condição de fazer esse acompanhamento. O esforço dentro do nosso MP diante das demandas e das diversas áreas é enorme no CAEX para conseguir nos atender. Então, essa etapa de cronograma para começar as visitas, o contato com os promotores, é bastante trabalhoso. E agora nós estamos na parte mais legal, né, mais gostosa de todas, que é, de fato, ir às ILPIs com os técnicos e tirar isso, tirar os dados de lá. E aí tem outra parte de apoio, do Centro de Apoio, que é de fazer as orientações jurídicas. É natural, a cada visita que é feita, nós temos irregularidades ou não, enfim, mas quando há irregularidades, o que eu faço com isso, qual que é a providência melhor nesse caso, enfim. E aí é outra guarida que o Centro de Apoio dá. Para que eu não fique aqui tomando todo o tempo falando do projeto, a gente tem, para quem tiver interesse de pesquisar, de ter auxílio nesse dever funcional, nós temos, se a produção puder pôr, o site do CAOP, lá em áreas, então, no site do MP, nas áreas de atuação, se você for até idoso, isso. Ali nós temos nos destaques já, uma das destaques são as LPIs fiscalizadas. Se você clica ali, tem todos os documentos do projeto. Se você for descendo a página, tem todo o histórico, todos os documentos que demonstram as fases, as etapas e a resolução do CMP, o ofício circular com a corregedoria, enfim, que explicam em parte todo o trabalho que foi feito. E por último, só para finalizar essa parte, nós também podemos mostrar a questão da Subplan, mas eu queria só dar um destaque. Quando os promotores entrarem nessa parte do site, é bastante importante que eles vejam que foi feito um esforço muito grande e, assim, só tem mais um estado que eu sei que faz dessa maneira. E não é bem dessa maneira. É a questão dos formulários. Porque nós percebemos, principalmente nas consultas jurídicas que nós vamos fazendo aos promotores, que cada um vinha com um jeito de relatório. Uns mais sucintos, outros mais completos, e na hora de resolver uma situação de irregularidade, nem todas as informações necessárias estavam ali. Então, nós fizemos um trabalho de várias mãos no Centro de Apoio, de fazer um formulário adequado ao promotor de justiça, para que ele conseguisse saber diante de tantas áreas de atuação, quais são as perguntas o que eu tenho que observar quando eu vou fazer uma visita numa ILPI? O que eu tenho que olhar? Né? Então, nós fizemos um formulário que, de certa maneira, também é enxuto. Ele usou como referência uns 2 estados que já têm formulário, mais o que é sugerido pelo próprio manual do CNMP para fiscalização de LPIs. Fizemos uma adaptação para a nossa realidade do Paraná. Ele foi feito no CAOP, passaram pelas 2 promotorias especializadas de Curitiba, por outros promotores que se habilitaram a isso. O pessoal do CAEX olhou. Então, assim, é um formulário olhado, reolhado, já foi passado para os outros ministérios públicos, para as sugestões. Então, o que a gente tem hoje é um resultado de um esforço bastante grande. Então, o que eu gostaria de passar nesse momento de objetivo para os promotores, façam uso desse formulário. Foi um esforço também para a Subplan fazer a digitalização, deixar ele eletrônico, para que ficasse mais fácil para o promotor. Se o promotor quiser fazer num computador, online, no momento da visita, o preenchimento ele pode. Se quiser fazer depois, ok. Mas ele é automático. Quando você envia, ele cai direto no banco de dados do CAOP e a gente consegue fazer até uma análise comparativa diante das demais instituições. Então, a gente sabe em tempo real, com o preenchimento do formulário eletrônico, qual é a realidade do Estado. E muitos ainda têm apresentado em forma narrativa, em um documento de ODT, por exemplo, o que não ajuda tanto nessa compilação dos dados. Mas, Melissa, já que a intenção é ajudar o colega lá na ponta, ajudar o servidor que trabalha nessa área do idoso, vamos aproveitar, nós temos aqui no estúdio o Cláudio Tavares, que trabalha na Subprocuradoria de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, que vai mostrar um pouquinho mais da plataforma Atuação. Ótimo. Muito bom dia a todos. A partir do acesso à intranet, nós vamos acessar o ícone da plataforma Atuação.
vamos acessar o link Visitas e Inspeções e, em seguida, Unidade de Acolhimento Idoso. A partir dos formulários eletrônicos que estão disponíveis para uso, nessa primeira tela nós compilamos todas as informações constantes nos formulários, onde as pesquisas podem ser feitas por comarca e município, onde serão listadas todas as ILPIs relacionadas à comarca ou ao município escolhido. A parte de georreferenciamento vai estar disponível nesse link ao lado, em mapas, onde vão ser listadas todas as ILPIs do Estado e para cada uma dessas bolinhas com a numeração, você pode ser clicado em cima e ali a gente vai ter as informações cadastrais da ILPI selecionada. Então, pegar um outro exemplo aqui, e aqui estão as informações. Como o formulário é bastante extenso e tem muitas informações que podem ser úteis de várias formas para a equipe técnica e para os promotores, nós fizemos um painel que compila as informações do formulário de uma maneira mais simples de ser visualizada. Esse painel é um painel preliminar, que não consta ainda todas as informações do formulário, e que, à medida que as visitas forem realizadas e forem sendo inseridas novas informações, ele vai automaticamente sendo alimentado. Mantendo a mesma lógica da tela anterior, a gente pode fazer filtros por comarca, promotoria e por uma ILPI específica. Nessa primeira tela, nós temos os dados de registro dos formulários, as datas em que as visitas foram feitas e a listagem de todas as ILPIs. A tela seguinte do painel fala sobre a constituição das ILPIs. Então, nós temos a natureza jurídica das ILPIs, o ato constitutivo e se há a utilização de recursos do BPC, de uma maneira bem simples de ser visualizada, também mantendo os filtros na parte superior da tela. A próxima tela trata sobre os alvarás e licenças sanitárias das ILPIs, se elas estão em processo de obtenção, se já tem ou não essas alvarás e licenças. E na última tela, nós temos informações sobre treinamento, capacitação e espaço para atividades coletivas. Todos esses dados retirados do formulário e que serão acrescidos à medida que os formulários forem sendo respondidos ou atualizados. Terezinha, eu gostaria de frisar quais são os parâmetros para a fiscalização das instituições de longa permanência, qual é a atual regulamentação e quais são as autorizações que essas instituições precisam para funcionar. Tá. Basicamente, Estatuto do Idoso, a Resolução 283 de 2005 da Anvisa, a Política Nacional do Idoso, enfim, basicamente são esses parâmetros, né? E a documentação básica, minimamente, né, que obrigatoriamente as entidades têm que ter para que possam estar em funcionamento, consideradas regulares nos termos da lei, são estar constituídas, né, formalmente constituídas, ter o alvará de funcionamento, a licença sanitária, certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros e a inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Quando a entidade dispõe dessa documentação, isso significa, sob o ponto de vista legal, que ela está atendendo na íntegra todos os requisitos necessários para o seu funcionamento. Clarice, a Melissa já falou sobre esse trabalho que vem sendo realizado junto com o CAEX, a fiscalização dessas tantas entidades que temos aqui no Paraná. Mas eu gostaria que você detalhasse um pouco mais como está sendo realizado esse trabalho lá pelas URATs, pelas Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado, e como isso pode ajudar na fiscalização das instituições de longa permanência para idosos no Paraná.
Então, conforme a doutora Melissa comentou, o planejamento começou no ano passado, em 2017, quando nós fomos convidados a integrar um grupo, e é uma parceria. Acho que é importante colocar que esse trabalho que a gente vem fazendo agora, ele só é possível por conta dessa parceria do CAOP, da Subplan, né, com o apoio da Corregedoria, com o apoio da própria SubADM, né, com toda a nossa questão de logística extremamente essencial e importante, com a qual a gente não consegue trabalhar. Então, assim, é uma parceria grande de trabalho que a gente vem organizando, pensando sobre como trabalhar com isso desde o ano passado. Nós vínhamos de uma experiência, de um trabalho parecido com as unidades de acolhimento institucional, acolhimento familiar e também de socioeducação da criança e adolescente. Então, já começamos a desenvolver um método, o qual a gente foi adaptando para esse tema. É importante a gente lembrar que, então, as URATs, as unidades regionais, né, de atendimento especializado, elas são 18 unidades, referência, né, nas comarcas, a referência delas é nas comarcas de entrância final, e cada URAT dessa tem um território formado por comarcas e municípios. Algumas dessas URATs são referência para 29 municípios, para 18, depende muito dessa conformação, dessa divisão estadual. A nossa equipe que trabalha nesse projeto, nós somos em 30 profissionais, né? Uma assistente social que é do CAOP, da promotoria, que tem trabalhado aqui, e os demais são do CAEC, são 6 psicólogos e 23 assistentes sociais, então é uma equipe grande. E nós sempre trabalhamos enquanto grupo de trabalho. Internamente, nós organizamos grupo de trabalho, preferencialmente interdisciplinar, então nós temos um grupo, ele tem 10 pessoas, integram esse grupo de trabalho, que participam desde o começo do planejamento, e conforme a doutora Melissa já explicou, nós, nas primeiras conversas, tentamos pensar como que nós poderíamos contribuir com a questão, inclusive, de formulários, de método de trabalho. Uma vez que o CAOP já tinha um formulário bastante consistente, o nosso grupo de trabalho reanalisou e pensou que poderíamos criar formulários complementares. Então, hoje nós trabalhamos com a seguinte dinâmica, né? Então, esses formulários, eles passam pelo grupo, eles passam pelo grupo maior, que troca informações, que define. Nós realizamos webcast com os nossos colegas que estão no interior, eles ajudam a definir os critérios, enfim, a gente tenta trabalhar dentro de uma gestão compartilhada e de definição coletiva. Até porque dentro do nosso grupo nós temos alguns profissionais que já têm uma experiência, que já têm um trabalho, inclusive, grande, uma experiência anterior no MP também com esse tema. Lembrando que a nossa unidade de serviço social, psicologia e pedagogia do NAT-CAEX, a gente não trabalha somente com essa pauta e não trabalhamos somente com esse projeto nesse momento. Ainda estamos trabalhando com as etapas finais do projeto de acolhimento de criança e adolescente, e trabalhamos com outras demandas também. E, em função disso, nós definimos que organizaríamos um formulário complementar, que a gente chama de etapa B e C. Então, o formulário A é o que é preenchido pelos promotores de justiça, o B e C é o nosso complementar, então que ele foi construído com questões muito mais técnicas, a gente consegue observar questões relativas à equipe técnica, à autonomia, ao trabalho desenvolvido, essa dignidade e o acesso aos direitos e a observação se há violação dos direitos ou não, que é o nosso mote principal. Então, nós temos o B, que traz essas questões de observação, e o C, que traz entrevistas, né? Nós tentamos fazer minimamente com 1 ou 2 residentes entrevistas, além desse trabalho de observação. Então, nós trabalhamos nessa identificação inicial das ILPIs na região, nossos colegas fazem, a gente chama isso de validação, eles entram em contato com a ILPI, ou no caso, com o promotor de justiça, para a gente validar a existência e endereço. O trabalho importante, que é um projeto do CAOP, mas a gente há muito respeito ao promotor natural, né? E isso é uma premissa muito que a gente discutiu bastante, porque é ele ou ela, né, que vão dar o tom e que são os responsáveis por esse processo de fiscalização. Então, os nossos colegas entram em contato com esse promotor de justiça, agenda essa visita preferencialmente em conjunto, é possível que a gente faça somente os profissionais, mas depois da visita dos promotores. Nós temos pouquíssimas situações
que foi solicitada a visita individual, eles fazem questão, né, que a gente participe, que os colegas participem, e é montada essa agenda conjunta. Nessa agenda, o promotor faz a parte, né, preenchimento do formulário, as observações, os diálogos dele, e os colegas fazem esse trabalho de observação. Em seguida, a gente também, nossos relatórios, eles também têm uma entrada nessa plataforma atuação, né? Então, os dados também serão inseridos. E independente dessa entrada, a gente apresenta relatórios para os promotores que nós acompanhamos. Nesse momento, nós estamos até denominando de considerações técnicas, porque a gente não está, nesse primeiro momento, fazendo relatórios tão extensivos quanto a gente regularmente faz. Por quê? Porque os dados que a gente vai obter a partir desses formulários, eles são dados que vão apresentar desde uma realidade específica, pontual daquela ILPI, mas também de todas as ILPIs no conjunto do município, no conjunto da comarca e no contexto estadual. Então, esses dados que a gente vai conseguir trabalhar depois, né, na medida que eles estiverem inseridos, eles vão permitir uma série de análises. Uma série de análises, inclusive, bastante importantes, para o promotor de justiça perceber que, muitas vezes, uma situação dentro da comarca dele não é exclusiva. Ela tem semelhanças com uma comarca na outra ponta do estado. E isso favorece o quê? Favorece a possibilidade do planejamento do Ministério Público, principalmente na área do idoso, no sentido de definir prioridades de atuação, de definir questões que são importantes, ou capacitações, ou mesmo para nós da equipe técnica. Então, o que a gente faz após a visita? Então, a gente faz esse documento que a gente está denominando de considerações técnicas. Nós temos o prazo de 1 mês para apresentar ao promotor de justiça, onde nós colocamos principais ponderações, né, neste primeiro momento, principais ponderações, e já apontamos sugestões de encaminhamentos que o promotor de justiça pode tomar imediatamente, não precisa esperar os dados chegarem. E já apontamos essas sugestões, o que seriam sugestões passivas de atuação junto ao Conselho Municipal, junto à rede de atenção, junto à própria ILPI. Então, nós temos trabalhado nessa sistemática. Nós conseguimos agendar 253 visitas, nós temos esta programação realizada, porque o nosso trabalho ele foi realizado em cima de uma capacidade operacional. Depois que nós realizamos o planejamento, como disse a doutora, muitos promotores de justiça têm solicitado que consigamos incluir mais visitas, né? Nós estamos num momento que precisamos dar conta do que foi projetado, né? Na medida que a gente conseguir resolver e atender essas demandas programadas, que requerem toda essa logística, toda essa programação, aí a gente pode avaliar, né, se jogamos para o próximo ano, porque o trabalho ele é muito feito assim, sabe, doutor Cambi? Quando a gente trabalha com projeto em parceria e experiências, né, inéditas, a gente planeja, projeta, mas a gente discute bastante, né, troca muitas ideias. Então a gente faz muito esse processo de retroalimentação, monitoramento, retroalimentação. Isso significa que a gente pode ponderar e pensar e modificar, né? Então, assim, é uma excelente oportunidade, acho que fica esse agradecimento realmente a todos os parceiros, esse reconhecimento do Ministério Público por essa forma de se trabalhar em projetos, né? E vai aqui também o meu agradecimento aos colegas, que talvez muitos estejam, né, ouvindo, né? A gente sabe que sozinho não fazemos nada, então é em função dessa contribuição toda que a gente consegue o resultado. Em algumas vezes, existem situações de violações bastante presentes no momento da visita, acontecem, né, algumas situações dessas. Nesses casos, é feito um relatório à parte, né? Alguns ensejam imediatas medidas por parte do promotor de justiça, de alguma medida judicial já bastante importante. Então, assim, algumas vezes a gente extrai para atender aquela situação. E entendemos que, ao final, podemos apresentar um quadro bastante importante, mostrando o que são, né, essas ILPIs e qual que é esse contexto que nós estamos presentes. Para que a gente entenda um pouco melhor, Terezinha, quais são essas irregularidades mais comuns que o Ministério Público acaba encontrando nas ILPIs e também quais são as estratégias de sucesso que o Ministério Público tem usado para a adequação dessas irregularidades e o bom funcionamento dessas instituições de longa permanência para idosos? Tá.
Eu vou falar aqui da experiência em Curitiba, tá? Cada entidade apresenta alguma irregularidade específica, né? Recebemos na promotoria também denúncias das mais variadas naturezas. Situações de maus tratos, situações de negligência e omissão quanto aos cuidados dos idosos no âmbito das entidades. Conversando com a doutora Melissa, também foi constatado que no interior teria muita situação de abuso de ordem patrimonial. Enfim, as irregularidades que levam, né, a necessidade de um olhar mais atento, né, são das mais variadas. Mas na minha experiência do dia a dia, inclusive agora nas fiscalizações e anteriormente também, no decorrer do nosso trabalho, né, ao longo dos anos, a maior dificuldade está sendo com relação ao entendimento dos dirigentes das entidades com relação à questão da regularização dos contratos de prestação de serviço. Com relação, sobretudo, ao artigo 35 do Estatuto do Idoso. A dificuldade maior é de entendimento com relação a quem figura como contratante. Quem é o contratante? É o idoso ou é o familiar? Então, há muita confusão, há muita dificuldade de compreensão a esse respeito. Se o idoso é lúcido, com capacidade para o exercício dos atos da vida civil, é ele, idoso, que irá firmar o contrato e figurar como contratante, como parte contratante responsável. Sem prejuízo, contudo, de que o familiar possa assinar conjuntamente como anuente, enfim. Mas a figura do contratante, nesse caso, é o idoso. No caso do idoso que não tenha condições de manifestação válida de sua vontade, que haja necessidade de uma eventual interdição, é o curador judicial que vai assinar esse contrato. E também temos outras situações agora, em razão da nova lei brasileira de inclusão, que prevê também a decisão apoiada, que é o idoso, embora lúcido, que ele designa uma pessoa de confiança, de sua confiança, geralmente um familiar, que possa por ele responder. Mas daí, nesse caso, o idoso lúcido, ele decide quem vai responder por ele. Então, nesse caso também, enfim, são situações que geram alguma dificuldade para os dirigentes das entidades no sentido dessa regularização desses contratos. Recentemente fizemos um evento a nível de Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, em que a doutora Rosana, a doutora Cíntia também participaram, e que o objeto desse evento, dessa conversa, foi exatamente esse tema. Sentimos que após essa conversa com as entidades, ainda se intensificaram ainda mais as dúvidas. O que o Ministério Público, o que eu penso enquanto promotora da primeira promotoria do idoso, para o bom enfrentamento dessa questão, é a formalização de uma recomendação administrativa, que tem um alcance maior, né? Uma fala muito didática, tentando alcançar o maior número de entidades possível, né? Através dos órgãos municipais, da Vigilância Sanitária, da Coordenação da Vigilância Sanitária de Curitiba, da Fundação de Ação Social, das suas respectivas regionais, Conselho Municipal, né, dos Direitos do Idoso, e divulgar isso com ainda há necessidade dessa orientação, né, de maior alcance.
Assim é que o Ministério Público, através da primeira promotoria, está pensando, está preparando, aliás, já uma recomendação administrativa para melhor enfrentar essa questão. Eu vou passar para a Melissa sobre a questão do asilamento agora, né? O asilamento deveria ser a exceção, ou deve ser, ou é a exceção. E como a sociedade deve enfrentar essa questão do envelhecimento que você já colocou, para ofertar outros serviços a essa população? E que você dissesse se existem algumas experiências, algumas referências nesse sentido de não levar o idoso para o asilamento e dar qualidade de vida a ele. Isso envolve muito a questão da autonomia, da independência do idoso. Quando a gente conversa, falou no início, né, sobre a mudança do contexto social, de aumento de idosos na população, nós percebemos que, pela falta de tempo das famílias, pela falta da estrutura familiar e às vezes do amor, do carinho, se tenta fazer uma terceirização desses cuidados, achando que as ILPIs são a solução para todos os problemas, que os familiares idosos vão ser lá colocados e que a família vai funcionar a seu modo e que todos os problemas estão resolvidos. O que nós percebemos é que isso não é verdade e que isso muitas vezes fere a vontade, a autonomia, a independência do idoso. Os recursos que nós temos, as estratégias, as possibilidades de políticas que nós temos são diversas como alternativas. Nós temos a possibilidade dos centros-dia, em que o idoso pode permanecer durante o dia, fazer suas atividades, ter o seu atendimento adequado, individualizado, com atividades específicas, com saídas coletivas, com atividades coletivas, e à noite voltar para a residência, conviver com a sua família, ter essa renovação diária dos vínculos familiares, da relação intergeracional. Isso é muito melhor para os idosos que não têm uma característica de estar em LPIs, não são vulnerabilizados, não estão em situações de risco. Opções como o centro-dia, nós temos a opção dos cuidadores sociais. Muitas vezes o idoso tem uma renda, ele tem uma aposentadoria, ele tem um BPC, ou tem frutos de seus rendimentos durante a vida, né? Porque nós temos ILPIs e idosos de todas as opções sociais e financeiras. Muitos poderiam, ao invés de estar numa LPI, estar dentro da sua residência tendo um auxílio de uma pessoa na sua higiene, né, para autonomia em determinados atos da vida. Não precisaria necessariamente sair do ambiente familiar, ficar isolado numa ILPI e não estar no convívio dos amigos, da família, né? A gente tem a opção da família acolhedora, a doutora Rosana sempre fala disso, não é uma política muito desenvolvida, mas é possível. Ela até tem um artigo ótimo sobre isso, recentemente publicado, até na revista da própria FEIPAR, falando da família acolhedora. Nós temos centros de convivência, né, que possibilitam que essas pessoas na mesma idade interajam. A gente tem visto assim, atividades realizadas, por exemplo, durante o dia, idosos que se juntam, realizam determinados passeios, visitas, atividades, depois voltam, retornam para suas casas, trazendo enriquecimento para eles e para as pessoas que estão ali. Então, há tantas alternativas ao asilamento, à institucionalização. Um dos objetivos todo desse projeto, dessa fiscalização, também é desinstitucionalizar aqueles que não são necessários. Há um excesso de pessoas nessas instituições. O número dessas instituições aumenta dia a dia. No próprio projeto nós temos isso, como eu disse no começo, hoje são 394. À tarde, amanhã, já não sei. Não é? Virou um grande comércio. E as pessoas muitas vezes acham que, olha, eu vou colocar o meu familiar numa instituição, ela é cara, ou eu estou pagando um valor,
ou enfim, ela é pública e eu tenho que confiar que está sendo fiscalizada, achando que o seu familiar, o seu avô, o seu avó, a avó, seja quem for, está sendo bem cuidado. E muitas vezes eles são surpreendidos pela notícia dada pelo promotor de que não, o seu familiar não está sendo bem cuidado. Ele está sofrendo diversas violações, ele está recebendo remédio no final do dia para acordar só no outro, ele não está tendo suas fraldas trocadas durante a noite, ele está tendo que acordar com um banho frio no outro dia. Então, assim, muitos familiares são surpreendidos com isso, achando que o simples pagamento resolve os problemas. Então, além das questões legais, como a Terezinha citou, dos documentos, há que se ter um olhar muito investigativo quando você vai colocar alguém numa ILPI, ou mesmo uma pessoa idosa, autônoma, independente, que resolve ir para uma, porque depois elas começam a se vitimizar, entrar num círculo vicioso, muitas vezes viram vítimas silenciosas de um contexto em que elas se colocaram ou a família se colocou. Né? Essas são alternativas, centros de dia, cuidadores, centros de convivência, famílias acolhedoras, opções para que a pessoa permaneça na sua família e não fique necessariamente nessas instituições, porque elas sejam reservadas àqueles que realmente precisam. As ILPIs viraram, em muitos lugares, infelizmente, lugares para morrer. As pessoas vão lá para aguardar morrer. E não é para ser isso. Os que precisarem ir, e só os que precisarem ir, precisam ter um lugar para viver. E viver bem. Um lugar de conviver, de residir. Né? Não é um lugar para ser depositadas pessoas. Muito pelo contrário. É um lugar para que elas sejam, vivam e vivam bem e vivam felizes. E isso é uma fiscalização partilhada. É dos familiares, é do Estado, é da sociedade, e é por isso tudo que nós estamos aqui. Né? Estão chegando várias perguntas aqui de Urates e de colegas. Uma delas, Terezinha, fala da pessoa idosa com transtorno mental, que não é cuidada adequadamente nas instituições de longa permanência. Como que o Ministério Público pode agir diante dessa situação? Tá, esse é um tema que requer do promotor de justiça a atenção muito especial, um olhar muito atento. No âmbito da lei que cuida, né, que dispõe sobre os direitos e a proteção das pessoas acometidas por transtornos mentais, que é a Lei 10.216 de 2001, ela prevê expressamente que é vedado o internamento de pessoas, de pacientes com transtornos mentais em instituições asilares de caráter social, ou seja, aquelas que sejam desprovidas dos recursos e dos direitos previstos nesta lei. O artigo 2º desta lei prevê expressamente que é direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneos às suas necessidades, bem como ser tratado com respeito e dignidade e humanidade. Em suma, estou falando isto em suma. Essa lei também fala expressamente, dispõe expressamente, de que quais seriam esses recursos? Seriam os recursos de assistência integral à saúde das pessoas com transtorno mental. A Política Nacional do Idoso e o decreto que a regulamenta prevêem também, de forma expressa, que fica proibida a permanência em instituições asilares de pessoas que apresentem doenças, e aqui não estamos falando só da doença mental, mas de doenças que exijam
assistência médica permanente e assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida e a de terceiros. Ainda dispõe, né, a política nacional que a permanência ou não de pessoas, de idosos doentes, e aqui também não estamos falando só do transtorno mental, mas de pessoas doentes em instituições de caráter asilar, dependerá necessariamente de uma avaliação médica do Serviço de Saúde local, entenda-se, Secretaria Municipal de Saúde, de cada município. Tá? Qual a conclusão disso? Imagine-se um idoso que já está em uma entidade asilar, em uma instituição de longa permanência para idosos, e que ela seja uma pessoa acometida de transtorno mental. O que o Ministério Público terá que cobrar do poder público, da família e da instituição? Primeiramente, uma avaliação médica do serviço de saúde local para verificar com segurança sobre se aquela pessoa idosa, mesmo apresentando aquele quadro de transtorno mental, está assegurado a ela, está sendo assegurado a ela todos os recursos previstos na Lei 10.216, que é a lei que trata dos direitos e a proteção das pessoas com transtorno mental, se estão assegurados a ela, naquele espaço, aqueles recursos, e também os direitos, né, que necessita aquela pessoa cometida por transtorno mental. Então, o primeiro passo é esse, assegurar que, onde quer que essa pessoa idosa, acometida por transtorno mental, se ela esteja eventualmente no hospital, ou se ela esteja na casa, ou se ela esteja no âmbito de uma entidade, se a critério médico é possível que ela ali permaneça e se estão assegurados a ela todos os tratamentos, a proteção de saúde, a proteção integral de saúde a ela, nos termos da Lei da Saúde Mental. E com relação, eu acho que nesse caso nós temos que também falar de todas as demais doenças, não só a questão do transtorno mental em si, mas também aquelas doenças que exijam assistência médica permanente e assistência de enfermagem intensiva. Então, se há uma pessoa com determinadas doenças, com um grau de complexidade tal, que necessite desses atendimentos, o promotor de justiça, necessário e obrigatoriamente, terá que verificar sobre se aquele idoso está tendo, naquele espaço institucional, todos esses recursos de saúde. De forma que ele não coloque em risco a sua própria vida ou a de terceiros. Um exemplo prático importante. Imagino que a doutora Cíntia também deva passar por essa questão. Deve enfrentar essa questão. É muito comum hospitais nos encaminharem solicitação ou informação no sentido de que há um idoso internado no hospital, em determinado hospital, com condições de alta hospitalar e que estaria em situação de abandono pela família. Muito bem. Ou então que não tem família, ou que tem vínculos rompidos com a família, enfim, que poderia eventualmente, estaria, segundo o hospital, apto a passar a residir em uma instituição, se não possível o retorno familiar. A primeira medida que
que tomamos na promotoria é indagar ao hospital sobre se, do ponto de vista médico, o idoso, primeiro, quais seriam os atendimentos especiais que aquele idoso teria que ter em uma instituição. 2, se esses atendimentos podem ser prestados ao idoso em uma instituição para idosos, sem risco à vida dele e a de terceiros com quem ele venha conviver. E, principalmente, se o idoso apresentaria ou não, sob o ponto de vista médico, alguma doença infecto-contagiosa que poderia colocar em risco a vida de terceiros, sua convivência no âmbito institucional. Então, o promotor de justiça, tomando essas cautelas, e vejam, a resposta seria de uma equipe médica, então seria um critério médico. Então, o promotor, tomando essas cautelas de colher antes uma avaliação médica a respeito da possibilidade ou não desse idoso passar a residir no âmbito de uma entidade, principalmente quando ele sai de um ambiente hospitalar e vai para um ambiente coletivo, conviver com outros idosos, se isso é possível, sem risco, à segurança, a vida dele e a de terceiros. Então, acho importante trazer esse exemplo prático, porque ele bem, né, desenha uma situação fática, né, da importância de que o promotor de justiça tome todas as cautelas no sentido de resguardar a questão da saúde desse idoso, e não só dele, mas dos demais com as pessoas que ele venha a conviver eventualmente, no caso de passar a residir numa instituição. Outra dúvida que tem surgido aqui, Melissa, é a possibilidade de pessoas com menos de 60 anos estarem nas instituições de longa permanência. O que fazer diante dessa situação? Eu aproveito, porque chega uma pergunta aqui da colega Juliana Baron, de Piraquara, quando essas instituições de longa permanência acabam sendo utilizadas como casas de apoio, no sentido de abrigar tanto o idoso como outras pessoas em situação de vulnerabilidade, às vezes a própria família. Se é possível isso, como resolver essa questão? A gente tem que ter bastante claro que as instituições de longa permanência para idosos, em regra, são exclusivamente para as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos. Essa é a regra, isso é o que a gente tem que primar e ter outros casos específicos como absolutas exceções. Frutos das fiscalizações, ou mesmo da atuação cotidiana do promotor de justiça, nós recebemos de vez em quando essas perguntas, esse tipo de pergunta no centro de apoio. Tendo como regra que as ILPIs são para pessoas de idade igual ou superior a 60 anos, nós temos que analisar o caso concreto para ver as possibilidades que nós teríamos, e elas não são estanques, vai de acordo com o evoluir da sociedade e do que a gente vai encontrando no dia a dia. Mas a gente já pode citar aqui algumas situações que chegam no centro de apoio proveniente das promotorias. E até uma questão da legislação estadual. A Lei 11.863, de 97, por exemplo, traz a hipótese do adulto que tem uma dissociação entre a idade cronológica e a idade biológica e a que ele demonstra mentalmente aquele momento. Uma análise médica, social, quando há essa dissociação, por exemplo, há uma possibilidade. Isso é uma lei estadual. Hipóteses que por vezes chegam ao centro de apoio. Casos em que, por exemplo, um familiar com menos de 60 anos precisa ou normalmente tem o auxílio ou o apoio de um idoso, uma situação de vulnerabilidade. Vamos supor uma mãe com mais de 60 anos que tem um filho que depende,
por óbvio, tem menos de 60 anos e depende de um apoio, de um auxílio. Não é? Às vezes com alguma dificuldade intelectual, ou algum tipo de transtorno mental leve, alguma coisa do tipo. A gente já teve a situação, então, da mãe que cuidava do filho, foi feita uma análise médica, social, e se viu que aquela pessoa, aquele filho, era uma filha no caso, conseguiria conviver muito bem naquela instituição. Seria um mal maior colocar a mãe na instituição e deixar a filha, que não tinha outros laços familiares, em outro local, né? Ou tirar a idosa de uma LPI que ela necessitava, e no caso concreto até elas já estavam ali, quando o promotor chegou, elas já estavam ali convivendo há 3 anos. Foi feita entrevista até com os outros moradores, e todo mundo tinha muito carinho, inclusive, por essa pessoa que estava lá. Então, é uma situação de exceção. A gente sempre tem que tentar olhar qual seria o mal maior. Nós temos pessoas que, de uma maneira irregular, podem ter ido para uma ILPI, de repente, às vezes até antes de uma regulamentação melhor, ou de uma definição jurídica melhor de se podia ou se não podia, ou mesmo num amadorismo de uma cidade em que não houvesse alguém que instruísse, alguém foi para uma instituição, para uma ILPI com menos de 60 anos. E está lá há muito tempo, convivendo há 10 anos. Né? Não é razoável que dentro da convivência, aquilo ali virou, e muitas vezes a família some, a família de fato some, aquela ali era a família da pessoa, ela bem ali convivia, muito próxima aos 60 anos. Então, não há uma receita de bolo específica, e essas situações de exceção não são estanques. A gente recebe situações diversas das promotorias de justiça. E cada caso é um caso. Isso é muito importante. Às vezes a gente recebe as consultas com um parágrafo, né? Quase como se aquela conclusão é correta. A gente sempre pede para que o promotor mande o procedimento todo, às vezes nos relate qual é as circunstâncias específicas, enfim, para que a gente possa dar uma orientação mais completa. Porque a regra tem que ser igual ao maior de 60 anos. Mas é fato também que, fazendo uma análise, e aí entra a questão do relatório social, que é extremamente importante. Quando a gente falou de relatório, de formulário, a gente tem 2, né? O formulário do promotor, que ele é mais conciso, mais específico, até porque tem relatórios ou formulários por aí que fazem perguntas que o promotor, como pessoa que estudou direito, não tem condição de aferir ou de responder. Né? E aí nós temos o outro formulário, que é o do CAEX, que é muito mais cheio de detalhes, mais completo, de acordo com a formação de cada um. Então, muitas vezes, juntando as informações, por exemplo, de um relatório do promotor com um relatório social bem feito, nós percebemos que, nossa, diante desse contexto social, familiar, e dentro da instituição, é um mal maior tirar essa pessoa nessa circunstância por conta dessa regra. Então, é bastante importante que a gente tenha um olhar completo sobre cada caso e analisar, por exemplo, temos a situação, uma hipótese que pode ser uma exceção, fizemos um relatório social, vimos. Outros 2 requisitos que a gente tem sempre que pensar a pessoa que vai estar ali, né, tomando um pouquinho da resposta da Terezinha anterior, a pessoa que está ali vai ser bem atendida de acordo com as suas peculiaridades? No caso da filha que tem um transtorno mental leve ou qualquer uma deficiência intelectual que seja, ela vai ser bem atendida ali? A instituição tem condições de atender aquela pessoa também ali? Essa pessoa que está indo tem alguma característica que pode prejudicar o andamento normal da instituição, daquele lugar que é para ser uma residência? Então, assim, são muitas circunstâncias que são subjetivas, casuais. Então, há a regra. Possibilidade de exceções há. Elas não são estanques e tem que ser olhada, cada uma tem que ser olhada no caso concreto. E aí do papel do centro de apoio de ajudar nessas peculiaridades. Clarice, o nosso colega William Liga de Souza, aqui de Santa Felicidade, pergunta da possibilidade de um idoso ser institucionalizado
em um município diferente da sua antiga residência ou longe dos seus parentes e amigos. E, diante dessa situação, quem deveria responder? O município onde ele estava ou o município onde fica localizada a instituição de longa permanência? Então, veja bem, embora não haja nenhuma restrição, né, do ponto de vista legal da pessoa ser acolhida num município diferente do seu, de moradia, não é recomendado, preferencialmente, que não exista, né, essa desvinculação da pessoa do seu local de origem para um município muito distante, ou para um município que não seja o próprio, né, de onde ela teve toda a sua história de vida, onde ela tem todas as suas relações familiares, todas as suas relações comunitárias, toda uma vivência, né, e uma história construída. Então, assim, no primeiro momento, talvez tenha que se pensar que não fazer o acolhimento em municípios distantes, diferente de onde é o município de origem, de onde a pessoa sempre viveu. Em acontecendo, né, esta situação, obviamente, é o município que foi o responsável pelo deslocamento. O que nos preocupa nós temos percebido em algumas visitas que nós temos feito, que há convênios de municípios, né, até de outros estados, então assim, não se tratam de escolhas pessoais da família, que por uma questão ou outra, ou por questão financeira, definiu que o acolhimento seria no município divergente do seu de origem. Mas se trata de uma escolha pública, e aí essa parte nos preocupa mais, porque nós estamos falando em recurso público, estamos falando em gestor público que tem a responsabilidade pela proteção, né, e pela garantia dos direitos do cidadão que ali reside, né? Embora a gente tenha a questão do direito ir e vir, ela está posta, mas o cidadão ele tem o direito de receber todos os serviços necessários, e aí inclusive as ILPIs, por mais que sejam conveniadas, dentro do seu município de origem. Nesse caso, então assim, não é desejável por vários motivos, né, porque rompe vínculos. Como que você vai trabalhar a questão do fortalecimento de vínculos numa ILPI, onde o sujeito, o cidadão, né, está 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância, né, da sua família? Não há como trabalhar essa questão, né, desse fortalecimento. E a outra questão é o próprio uso do recurso público mesmo, que ele poderia estar sendo investido no seu município de origem. E ali talvez haja necessidade de se pensar, não só em termos do Ministério Público, mas em termos dos outros sujeitos que têm a função de fiscalização, que são os conselhos municipais do idoso, né? Essas discussões, acho que isso é interessante para que o próprio Ministério Público utilize mais. A doutora Terezinha colocou que tem uma experiência próxima ao Conselho Municipal do Idoso, mas talvez nem todos tenham, e de levar essas discussões no Conselho Municipal do Idoso, de levar essas discussões no Conselho Municipal da Assistência, de onde vem a maior parte também desses recursos, né? Então, responsabilizar o município de origem, mas isso não quer dizer de também dialogar com o município onde se encontra a ILPI, porque o município, a ILPI, considerando que a ILPI tem a característica de residência, né, uma residência coletiva, pelos princípios de territorialidade, tanto da política pública, da assistência social, como da política pública da saúde, há esse cuidado aos que residem no seu território, né? Então, fazer essas interlocuções, né, no sentido de que o próprio município perceba e também questione esse município de origem, né, é bastante salutar. Obviamente existem municípios muito pequenos, né, que não conseguiriam ter a questão das ILPIs. Mas também pensar que, se em municípios menores, talvez as relações sociais ainda não estejam tão desgastadas, com os vínculos tão frágeis, e que seria possível se trabalhar outras perspectivas que não a internação, né? A questão dos cuidadores é uma opção bastante interessante, e o município ele trabalhar no sentido de cuidar do cuidador. Acho que a gente acaba não lembrando disso, né? Então, assim, na medida que as pessoas, né, idosas tenham esse acesso ao cuidado,
ou por familiares, ou por cuidadores sociais, ou da área da saúde, mas cuidadores que venham dessa política pública, talvez se evite, não haja esse rompimento de vínculos, né, e você tenha uma qualidade de vida melhor. Se eu fazer um gancho rapidinho das duas últimas falas das doutoras, talvez a gente esteja encontrando, e isso a gente tem visto muito no nosso trabalho agora, pessoas que estejam em LPIs, que deveriam estar numa dessas outras situações, no máximo, né, num centro-dia, né, ou que tem essa situação da condição precária de saúde mental, que necessitaria de um atendimento mais especializado, elas estejam nas ILPIs porque o poder público está faltando, né, está devendo a tarefa, a lição de casa, na questão das residências inclusivas, das residências terapêuticas, dos próprios CAPs, que fazem um trabalho de acompanhamento mais sistemático. Então, quando a gente fala da política pública, isso eu não falei no começo, né? Agora que no tom da conversa isso retorna, lembrar que essas políticas públicas, elas são complementares e são transversais. Essa atenção que muitas vezes, né? Então, um olhar também do Ministério Público, quando a gente às vezes trabalha numa área especializada, né, da importância da gente fazer essa interlocução com as outras áreas especializadas. Então, o ideal seria que não houvesse esse rompimento, que se procurasse essas outras alternativas e talvez assim valha esse questionamento mesmo, né, junto ao Conselho Municipal do Idoso, à rede de proteção, o que ocorre no município, que ele possui, né, essa estratégia de celebrar um convênio com o município a 100, 200, 300 quilômetros de distância. Nosso tempo já está bastante estourado, mas estão chegando várias perguntas aqui de forma muito rápida. O colega Matheus Alves da Rocha, que é promotor substituto em Imbituva, Terezinha, pergunta: o que fazer, o que nós, Ministério Público, podemos fazer diante dos parentes que não visitam o idoso institucionalizado? Tá. Vejam, não podemos iniciar essa fala sem antes falar da Constituição Federal, né? Artigo 229, que prevê expressamente, de forma geral, que há uma inversão de papéis, né, quando os filhos se tornam adultos e os pais se tornam vulneráveis em questões, principalmente na questão de carência, de saúde e tudo mais. Então, compete aos filhos, e aqui também à família, né, de forma geral, o dever legal e constitucional de prestar assistência de amparo aos pais idosos, né, na velhice. Os artigos 2º e 3º do Estatuto do Idoso reproduzem, né, essa ideia, no sentido de que a família, em primeiro lugar, compete o dever legal de assistência e cuidados aos pais idosos em situações de necessidade. Indo um pouquinho além, os artigos 99, 97 também tratam como crime, como uma situação de ordem criminal, a situação do abandono material, abandono assistencial à pessoa idosa por parte da família. Ou seja, aquelas situações em que a família, podendo e de forma justificada, deixa de prestar, né, o amparo e de suprir as necessidades gerais de subsistência dos genitores idosos, né? E o Estatuto do Idoso, nesses artigos, ele trata mesmo sob a ótica criminal, né? Com punições até severas ao familiar que descumpre, que é omisso, que venha comprovadamente a ser omisso quanto a esse dever. E temos o artigo 98, que ele é específico, né, com relação à situação, também tratando como crime, a conduta daquele familiar que abandona, né, o seu idoso, o seu ente, o seu familiar idoso, em hospitais, casas de saúde ou congêneres, né, e também instituições de longa permanência para idosos. Então, o Estatuto do Idoso hoje prevê como uma conduta até criminosa, né, tratando como crime essa questão. Diante de uma situação dessa,
o promotor de justiça pode, primeiro, esgotar com aquele familiar, né, a possibilidade de fazer uma orientação, essa é a nossa prática ali na promotoria, né, chamar aquele familiar, esgotar com eles as orientações, no sentido de que ele não pode fazer isso, que ele tem o dever legal de assistência, né, ao seu familiar idoso, ao seu genitor, e das consequências legais que podem decorrer a ele nos termos do Estatuto do Idoso. Não só no âmbito criminal, mas também no âmbito civil. Cabendo ação de alimentos, né, aquele familiar que, eventualmente, de forma injustificada e comprovadamente não esteja suprindo as necessidades de subsistência daquele idoso, seja em qualquer patamar, né? Questão de saúde, questão financeira, de cuidados, enfim, tá? A própria RDC prevê também em seu texto, a resolução da Anvisa 283 de 2005, ela prevê expressamente que cabe, assim como o Estatuto do Idoso também, nos artigos 48 e 50, prevê expressamente que compete às entidades a realização de um trabalho de manutenção dos vínculos familiares e também de restabelecimento desses vínculos quando já rompidos. Essa questão, ela faz parte do formulário do projeto MP Inclusivo. Essas indagações estão sendo feitas nas inspeções, nas fiscalizações, e as orientações também estão sendo feitas periodicamente, né? A par do trabalho que sempre foi feito nesse sentido. Porque a manutenção de vínculos familiares é uma questão da maior importância em se tratando de pessoa idosa. Uma pessoa idosa que tem um vínculo fragilizado ou rompido, ela pode eventualmente entrar num quadro de depressão profunda e vir até a falecer, a perecer em razão desse quadro. Isso não é incomum, né? Então, o Ministério Público tem que estar muito atento à cobrança desses trabalhos por parte das entidades, ou quando não, no seu próprio gabinete, né? Sempre cobrando das famílias e das entidades, sempre esse trabalho voltado à manutenção ou quando não do restabelecimento dos vínculos. O promotor de justiça, que atua na área social, principalmente na área do idoso, né, da pessoa com deficiência, enfim, ele tem que ter em mente que existe a lei. Existem as punições, as consequências legais, existem as previsões legais, né, a respeito desse tema, mas o promotor de justiça, ele tem que ter em mente que nessas questões, que na área do idoso, nessa questão que se lidam com pessoas, nós lidamos com famílias. Temos que ter um olhar, antes de tudo, um olhar humanitário, a preocupação de realizar um trabalho humanizado nessa questão. Daí a importância de trabalhar a família, porque muitas vezes, porque antes, às vezes, o que se torna mais necessário nessas situações, né, não seria propriamente, em que pese isso esteja previsto na lei, a penalização, a responsabilização, mas antes esgotar o trabalho com essa família para descobrir o porquê desse rompimento de vínculos, o porquê que aquela família não está visitando o seu idoso, o porquê de uma eventual situação de abandono. A questão dos vínculos fragilizados, elas são assim, comuns no atendimento diário nas promotorias do idoso. Muitas vezes os vínculos são rompidos há muitos anos atrás, quando ainda eram crianças, aqueles filhos hoje adultos eram crianças, e eles trazem um histórico de mágoa, de sofrimento. Então, daí a importância do trabalho pessoal, da conversa com a família, do promotor de justiça com aquela família, no sentido de sensibilizá-lo, de que ele não faça
para com o pai idoso ou para com a mãe idoso em condições de vulnerabilidade, o que teria sido feito com ele lá atrás enquanto criança. E que nós não somos um tribunal de vingança. E nem é o dia do juízo final para julgarmos uns aos outros, mas de sensibilização quanto ao nosso real papel enquanto família, enquanto filhos, né, diante da situação de um pai e de uma mãe. Nós temos obtido bastante sucesso com esta forma de trabalho na promotoria. Estamos evitando muitas vezes situações de responsabilização criminal que vem a penalizar, de repente, por uma segunda vez, uma pessoa que já foi penalizada lá atrás pelo próprio histórico de vida, né? Então temos que ter muita sensibilidade, pensar sempre no trabalho humanizado que devemos realizar nas promotorias. Para terminar, Clarice, chega uma pergunta do colega Miguel Sogayala, de Londrina, dizendo que, às vezes, essas instituições de longa permanência não conseguem o registro no Conselho de Defesa do Idoso por causa de uma irregularidade que não compromete a integridade dos idosos. Por exemplo, ele diz aqui a falta de uma certidão negativa de dívida fiscal. Como proceder em relação a essas instituições que embora não estejam regularizadas, não comprometem ou não colocam em risco os idosos? Como disse a doutora Melissa anteriormente, o bom senso e a ponderação, ela sempre é desejável. Às vezes, a falta de ter essa documentação, ela é necessária, ela é importante, conforme a doutora Terezinha bem pontuou, mas às vezes aquela entidade ela não conseguiu ainda essa documentação por algum problema interno ao Conselho Municipal do Idoso, né, que é quem trabalha com essas definições, que não conseguiu colocar na sua agenda. Muitas vezes os órgãos que são responsáveis por emitir esses documentos, eles também têm processos burocráticos e que acabam não priorizando essas situações em detrimento de outros. Então sempre é desejável o diálogo, embora se saiba que é um aspecto legal, que é importante, se de fato não compromete, fazer essa interlocução com o Conselho Municipal do Idoso, tentar descobrir qual que é a motivação. Muitas vezes não foi pautado, né, isso não consta na agenda, muitas vezes os próprios órgãos eles estão desorganizados nesse sentido, e então assim, é bastante simples. Alguma situação onde se precise que o promotor queira por mais segurança compreender essa situação ou ela é recorrente, os nossos colegas das URATs podem ser acionados, né, feito um processo de solicitação, e podemos contribuir com essa busca, com essa interlocução, né? Sempre lembrando que o envelhecimento ele é apenas uma fase de vida, né? E que necessariamente não significa que o idoso está no fim da linha, né? Então isso é um processo, é uma fase da vida e que toda uma história não pode ser jogada para fora, né? Deixada de lado, e que as instituições, onde quer que ele esteja, elas devem respeitar essa autonomia, né, da pessoa idosa, e com ações que valorizem todas as práticas, né, inclusive de trabalho que ela teve, todas as construções, que acho que isso a gente tem que sempre ponderar, mas é bastante tranquilo. Então eu agradeço a participação das promotoras de justiça, Melissa Cachone Rodrigues e Terezinha Rezende Carula, e da coordenadora técnica da Unidade de Serviço Social do Núcleo de Apoio Técnico e Execução NAT-CAEX, Clarice Metzer. Eu gostaria ainda de lembrar a todos que nos acompanham que vocês podem contribuir enviando sugestões e dúvidas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.